Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal decidiu na última quarta-feira, após uma das decisões mais polêmicas da Casa, onde houve, inclusive, a busca de uniformizar a decisão após um empate em 5-5, que o afastamento de qualquer parlamentar de suas atividades deverá ter o aval da respectiva Casa Legislativa para que se torne efetiva. O resultado final, após o voto da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, foi de 6-5. Após cerca de 10 horas de julgamento, os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Celso de Mello votaram pela possibilidade de afastamento sem autorização da Câmara dos Deputados ou do Senado. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e a presidente Carmen Lúcia votaram pela necessidade de aval do Legislativo. Pela manhã, quando começou a sessão, o ministro relator Edson Fachin, em um voto contundente, propôs a rejeição da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelos partidos PP, PSC e Solidariedade, após o Supremo Tribunal Federal ter afastado o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, do exercício de seu mandato no ano passado, que pedia à Corte a possibilidade de o Congresso revisar o afastamento e outras medidas cautelares diversas da prisão aplicadas aos parlamentares. Para Fachin, a revisão desse tipo de decisão judicial no Congresso representa uma ofensa à independência do Judiciário. O ministro relator destacou que a Constituição nem de longe confere ao Poder Legislativo o poder de revisar juízos técnicos jurídicos emanados do Poder Judiciário. Segundo ele, a Constituição permite ao Poder Legislativo apenas o poder de relaxar a prisão em flagrante forte num juízo político. Essa posição, no entanto, não foi majoritária. 6 ministros, inclusive a presidente do Supremo, votaram para que as medidas cautelares, como o afastamento do mandato de um parlamentar, tivesse que passar pelo crivo da respectiva Casa Legislativa ou fossem consideradas inaplicáveis. O senador Álvaro Dias, do Paraná, postou nesta quinta-feira em suas redes sociais um vídeo falando sobre a decisão do STF. Olha, ontem seguramente não foi um dia de glória para a justiça brasileira. Daquela decisão sobre o afastamento de Eduardo Cunha da Câmara dos Deputados, que foi unânime, até o Supremo dividido ontem, verificou-se uma mudança de opinião significativa. Passou a ideia da contemporização, da condescendência e da influência política indevida. O Supremo abdicou da sua competência, transferiu poderes ao Legislativo, que agora é quem dá a última palavra. E a investigação judicial de um político não é a mesma investigação judicial dos outros cidadãos brasileiros. Ao contrário do que deseja a sociedade, o Supremo Tribunal Federal amplia os privilégios das autoridades brasileiras, quando todos nós devemos estar trabalhando para acabar com eles. A decisão do plenário do STF deve impactar favoravelmente o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, afastado do mandato em setembro pela primeira turma do Supremo, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Na próxima terça-feira, o Senado retoma a votação sobre o afastamento de Aécio. Com base nas declarações da JBS, Aécio é acusado pela Procuradoria-Geral da República de obstrução da justiça e corrupção passiva. Aécio se diz vítima de armação.